Eu comecei a escrever lá na segunda, na terça. E eu quero partilhar ela com vocês nessa noite. Essa palavra Deus falou muito no meu coração. De manhã nós tivemos um culto aqui muito abençoado. E foi assim, um derramar da presença de Deus sobre a vida de pessoas que realmente abriram o seu coração para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. O tema dessa mensagem é: quanto vale a sua alma? Eu quero que você pergunte para o seu irmão: quanto vale a sua alma? Nem eu consegui escutar, quanto mais o inferno. Pergunte para o irmão que está aí do teu lado: quanto vale a sua alma? Primeiro texto que eu quero ler está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quando eu pergunto para você quanto vale a sua alma, quanto vale a sua vida, algumas pessoas, e para alguns, por que eu estou falando isso? Porque para algumas pessoas a vida não vale nada. Repare comigo que algumas pessoas tiram a vida de outras por nada. Hoje se tiram a vida por absolutamente nada. Dinheiro? Tem algum dinheiro que poderia pagar a sua alma? Mas por dinheiro se matam pessoas. Então nós percebemos um desvio, uma dificuldade de entender o porquê é que algumas pessoas estão vivendo como estão vivendo. A minha resposta para esse tipo de pergunta é a falta de Deus. Porque aqueles que têm Deus, aqueles que têm a presença de Deus não fazem isso. Ele tem uma valorização, ela tem uma valorização por aquilo que eles têm, que eles existem e etc e tal. Agora, quando eu compreendo o valor que eu tenho, quando eu compreendo o valor da minha alma, as coisas tornam-se mais claras para a minha vida. Olha o que diz em Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vivemos em um tempo em que as coisas materiais valem mais do que pessoas. E essa é a percepção do homem, e não a percepção de Deus. Repare como a vida, a cada dia que passa, há uma concorrência maior para com o reino de Deus. Vivemos em um mundo tecnológico, vivemos em um mundo de muitas informações, vivemos em um mundo onde praticamente todas as coisas nos tenta tirar da presença do Salvador. Repare que hoje, muito provavelmente, algumas pessoas que estão aqui pensaram em não estar na casa do Senhor hoje. Pensaram em não vir à igreja hoje.
congregar e adorar ao Senhor. Por quê? Porque hoje as coisas estão mais cômodos. Eu me lembro, há um pouco mais de 20 anos atrás, quando nós nos convertemos, quase 25 anos atrás, as pessoas tinham mais desejo de ir à igreja. Elas tinham mais vontade de estar na igreja. Elas tinham mais prazer que chegava o dia do culto para elas estarem na igreja. Quando eu me converti, eu ia no culto de segunda a segunda. E muitos anos da minha vida eu fiz isso. Há 24 para 25 anos atrás. Por que que hoje é diferente? Hoje nós temos algumas brigas, algumas concorrências, como Netflix. É uma bênção? Com certeza. Mas é um grande concorrente do reino de Deus. Quando hoje nós temos uma boa casa, nós temos um bom carro, nós temos dinheiro para ir para o shopping, nós temos dinheiro para sair, para comer, para se divertir, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Isso pode nos impedir de estar, então, vivenciando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção hoje para aquilo que tem mais valor, aquilo que tem mais importância para cada um de nós, e diante de Deus também isso, que é a sua alma. Você não será preenchido por aquilo que o mundo tem para oferecer. Você não será preenchido pelas informações que você lê nos noticiários, dos filmes, das séries e etc. que você então assistir. Você não será, por quê? A igreja não é uma palestra motivacional. Não é então um lugar aonde você vem para se motivar. A igreja é um lugar para que você venha se inspirar e viver algo a mais do Senhor. Viver mais longe então na presença de Deus, ter mais desejo, mais paixão pelas coisas do Senhor. Nós podemos trabalhar, irmãos. Nós podemos ter o dinheiro que for. Qual que é o tanto de dinheiro que você quer ter na sua conta aí no final do ano, no ano que vem, daqui 10 anos? Pensa aí. 10 mil, 5 mil, 100 mil, 1 milhão, e aí vai. Mas eu conheço pessoas que têm 1 milhão na sua conta e não são felizes. Eu conheço pessoas que andam com carros importados, que têm casas e mansões e não são felizes. Eu conheço pessoas que podem passear e vivenciar em qualquer lugar que eles quiserem nesse exato momento, mas não tem felicidade. E talvez você deve já ter ouvido alguém falar: eu daria tudo que eu tenho pela minha saúde. Eu daria tudo que eu tenho pelo meu casamento de volta. Eu daria tudo que eu tenho pela vida do meu filho curado, da minha filha curada e etc e tal. Você deve ter ouvido já falar de alguma coisa desse tipo e parecido com isso. Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem circunstâncias que o dinheiro não pode comprar. E não adianta nós trabalharmos de sol a sol e não termos a bênção de Deus, porque isso vai fazer com que nós só nos desgastamos, chegamos no final da vida e falaremos como então Salomão um dia falou: vaidade, vaidade, tudo isso foi vaidade. Eu quero fazer novamente essa pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse para você só. Quanto vale a sua alma? Se você pudesse barganhar a sua alma por 10 mil reais hoje, você trocaria ela? 100 mil reais?
R$ 1 milhão ou mais. Mas algumas pessoas estão barganhando a sua alma por muito menos do que isso. Estão vivendo uma vida distante daquilo que o que Deus tem para fazer para cada um de nós. Para Deus, as pessoas valem mais do que coisas materiais. Para Deus, você tem muito valor. Deus não nos vê como nós somos. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus não é aquele homem velho barbudo que está sentado em algum lugar com um cajado em sua mão, ou com uma metralhadora em sua mão, ou com uma espada em sua mão, esperando um dos nossos erros para nos fulminar e mandar para o inferno. Esse não é Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus nunca mandou, e Deus nunca mandará nenhuma pessoa para o inferno. Nenhum pai faria isso com o seu filho. Nós somos filhos. Pastor, mas existe o inferno? O inferno é decisão de cada uma das pessoas. Deus não manda. Algumas pessoas querem ir. É diferente. Ele nos dá o livre-arbítrio para poder então decidir. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pela sua vida e pela minha vida. Em 1 Coríntios 6,20 diz assim, que vocês foram comprados por um alto preço. Qual foi o preço que você foi comprado? Qual foi o preço? Foi algumas moedas de prata, de ouro? Foi o quê? Sangue. Diga comigo, eu fui comprado pelo sangue do Senhor. Aleluia. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. Primeiro ponto que eu quero então falar com vocês nessa noite. Uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Ela vale o preço do sangue de Jesus. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma alma vale mais do que todo o dinheiro que existe na face da terra. Você vale mais do que todo o dinheiro que existe na face da terra. Você é mais importante do que todas as coisas materiais que existem na face da terra. E se alguém algum dia falou diferente para você, eu quero que nessa noite seja quebrado isso no nome de Jesus, porque você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma peça preciosa para o reino de Deus aqui nessa terra. E Ele enviou o seu Filho para morrer pela sua vida e pela minha vida. Diga assim, eu tenho valor. Diga assim, o meu valor é maior do que todo o dinheiro deste mundo. Isso é um chute na cara do diabo, irmãos. Você sabe por quê? Para Deus não importa o que você tem. Para Deus o que importa é quem você é. Para Deus o que Ele olha é o que você é diante dEle. Vivemos em um tempo onde as pessoas, elas estão maquiadas. É como parede com textura. É como um rosto sardento, que quando então passa uma maquiagem, some todas as sardas. É como um cabelo branco, que quando passa então uma tinta, ele muda então da sua cor. As pessoas no seu interior têm vivido isso diariamente.
As pessoas não são aquilo que nós estamos enxergando. Eu, como pastor, você sabe qual que é a minha maior dificuldade para tratar alguém, para ajudar alguém, para aconselhar alguém? A falsidade. Pessoas são falsas. Pessoas são mentirosas. Elas olham para você e mentem para você. Elas se maqueiam de cristão, se maqueiam de adoradores, se maqueia de servos de Deus, mas o seu interior estão corrompidos. E nós precisamos vencer essa praga. Porque essa praga quem colocou foi o diabo nessa terra. Nós precisamos nos despir na presença do Senhor. Abrir o nosso coração e verdadeiramente ser quem nós somos de verdade. A oração de um fariseu e a oração de uma pessoa cristã é que o fariseu é aquele que então acha que está fazendo grande coisa e falando que ele é o bom, que ele é o tal e etc e tal. E o outro é aquele que chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu sou falho, eu tenho errado nisso, eu tenho pensado aquilo, eu tenho feito tal coisa. O Senhor pode fazer algo por mim, Senhor? Essa é a oração que você tem que fazer. Você não deve fazer uma oração decorada. Você não deve ser uma pessoa como um papagaio repetindo aquilo que outras pessoas fazem. Porque Deus quer você da forma que você é, da maneira que você é, exatamente como você é. É assim que Deus quer. É assim que Deus fez. E detalhe, mesmo que você não fale, Deus sabe do seu problema. Deus sabe quem você é no seu oculto. Agora, algumas pessoas têm jogado fora a sua alma, têm desprezado o seu valor, têm desprezado aquilo que Deus colocou em você. Diga assim comigo: eu tenho muito valor. Diga novamente: eu tenho muito valor. Segundo ponto que eu quero falar com vocês nessa noite: se a sua alma tem muito valor, e a alma de outras pessoas? Eu entendo que eu tenho valor. Você entende que você tem valor? E outras pessoas? Tem valor para você? Você já reparou como nós temos dificuldade para lidar com pessoas que são diferentes de nós? Você já parou para perceber que nós temos dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente de nós? E a tendência é nós acharmos que elas estão erradas e que nós estamos certos? Você tem valor. Você está limpinho, está cheirosinho. Mas o bêbado da calçada nesse exato momento tem o mesmo valor que você. A prostituta que está vendendo seu corpo para poder então pagar as suas contas ou para fazer alguma coisa, tem o mesmo valor que você tem. As pessoas que têm o caráter mudado, a sua forma de ser, do homem e a mulher, tem o mesmo valor que você e eu temos diante do Senhor. Somos exatamente iguais. Porém nós, com as nossas crenças, nós então rejeitamos muitas vezes. Nós então deixamos elas de lado muitas vezes. Não vai longe, não quero que você responda, só quero que você então entenda. Pense você, minha irmã, que é casada, está aqui hoje. Cadê as irmãs casadas aí, bem casadas aí? Imagine agora uma mulher da vida, que chegar agora na igreja e sentar do lado do seu marido. E ainda o pastor no dia do culto falar assim: pega na mão do irmão que está do teu lado. E aí
o pastor que de vez em quando fala assim algumas coisas, né? Aí fala assim: olha para a vida desse irmão que está do teu lado e diga que ele é lindo. Alguns já pensou já em destroncar o pescoço da pessoa. É verdade ou não é? Não precisa se revelar. Se chegar nesse exato momento uma pessoa e entrar por aquelas portas, que está cheirando a álcool, que está cheirando a cocaína ou a maconha, está mal cheiroso de dias sem tomar banho e sentar exatamente do teu lado, qual é a tua reação diante disso? Qual é a forma que nós reagimos? Nós temos valor, mas essas pessoas também têm valor. Essas pessoas também têm importância diante de Deus. A diferença delas e nós é que a nossa visão foi aberta. Hoje nós já conhecemos ao Senhor, mas elas também conhecerão o Senhor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. Abra comigo esse texto e eu quero ler com você essa história dessa mulher. João capítulo 4, versículo do 1 ao 26. Olha o que Jesus fez com uma alma. João capítulo 4, do 1 ao 26, nós vamos ler. Abra aí a sua Bíblia, não está no telão, até mesmo para estimular você a leitura, o folhear a Bíblia, o procurar a Bíblia, seja no seu smartphone, seja no seu tablet, seja então física, mas que você tenha essa habilidade para poder então procurar o livro da Bíblia. Diz assim o texto: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Versículo 11: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Quem, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesses, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes a verdade. Versículo de número 19. Senhor, disse-lhe a mulher,
vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Veja o amor de Jesus por essa mulher. Jesus, ele sai de um lugar e para então em Samaria. Os judeus eram considerados como religiosos e os samaritanos eram como incrédulos. E ali então, Jesus para, senta em um poço, tem uma mulher, ele pede água para essa mulher. A mulher então indaga ele e ele começa então a conversar com aquela mulher, mostrando para ela a importância, mostrando para ela que ela precisava se ajustar, mas não tirando ela então da cena e não colocando nenhum tipo de fardo ou religiosidade sobre a vida dela para que ela possa então a viver. E aquela mulher fica pasma. A história então nos mostra que aquela mulher, ela observa e vê Jesus falando com ela, e vê Jesus mostrando para ela a sua verdadeira identidade. E era quem? Era uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher, virgem. Era? Sim ou não? Não. Era uma mulher, irmão, se tinha tido 5 maridos. E dela ter tido 5 maridos, e se ela tivesse casado ainda estava tudo bem, mas ela estava dormindo com o marido dos outros. Então você percebe que Jesus, ele tem um grande amor pelas almas. Jesus, ele não só nos ama. Jesus não tem um amor só para mim ou só para você, irmão. Jesus tem um amor para todas as pessoas, e a Bíblia diz que nós precisamos amar a Ele e amar o nosso próximo. Ser pessoas diferenciadas. Mas ali você vê, naquela cena, a manifestação de Deus de uma forma extraordinária, que hoje, infelizmente, nós compramos, melhor dizendo, aceitamos as pessoas pela embalagem que ela tem. Eu olho para o Elias, gostei do Elias, esse cabelo grisalho, meio barrigudinho, cara, gente boa. Aí de repente eu olho para o Danilo e falo assim: rapaz, não fui com a cara desse cara. É assim ou não é assim, irmãos? Nós não conhecemos as pessoas. Nós não sabemos o que elas estão passando. Nós não sabemos o tipo de coisa que elas estão vivendo. E nós então a taxamos. E de repente a excluímos. A isolamos. A colocamos ela do lado. E preste atenção aqui. Sabe onde é os maiores lugares que se fazem isso? Não é no clube. É na igreja. Ai, que vergonha. Mas é. Na igreja nós temos as nossas panelinhas.
Na igreja nós temos as pessoas que nós queremos conversar. Na igreja nós temos as pessoas que nós gostamos mais. Na igreja nós queremos sentar perto dessas pessoas. Mas sempre quando chega alguém diferente, muitas vezes, alguns repudiam. Parece que tem sarna, lepra. Dois bancos sozinhos de um lado, dois bancos sozinhos do outro, a pessoa ali. O que será que está acontecendo? É o grande amor pelas almas que falta dentro das igrejas. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, as pessoas que estão dentro da igreja não conseguem romper, porque não conseguem ser parecidos com Jesus. Não querem amar o próximo como Jesus amou. Só querem amar o bonitinho, cheirosinho, cheirosinha, cheirosinha. Só. Você quer ver quando chega uma menina nova na igreja? E chega então perto daqueles que já têm um namoradinho. As meninas já... Opa, esse é meu. Não chega perto. Mesma coisa ao contrário. Se for ao contrário, essa é minha. A nossa vida, irmãos, pertence ao Senhor. Nós precisamos amar mais as pessoas, nós precisamos ter um coração mais voltado para isso. Terceiro, os judeus religiosos não passavam por Samaria, eles cortavam a volta. Religiosos não estão preocupados com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pastor, como eu sei se eu sou religioso ou não? Se você estiver se importando só com a sua salvação, é porque você é uma pessoa religiosa. Enquanto você se importa apenas com você e com a sua salvação, é porque você ainda não está com o coração voltado para as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Nós precisamos ser pessoas que a incredulidade de alguns dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos nos incomode, a ponto de nós então convidar eles. E os religiosos, eles não queriam passar por ali. Você já parou para perceber? Nós somos uma igreja livre, uma igreja liberta, né? Onde as irmãs, por exemplo, né, têm seus cabelos cortados. Eu acho que eu vou mudar essa história. Brincadeira, irmãos. Algumas já me olharam aí bem assim. Os irmãos aí usam bermuda, joga bola, mas eu acho que a gente vai mudar isso aí. Até para você dormir, você vai ter que dormir de calça e camisa de manga comprida. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas assim, muitas vezes nós somos taxados, né, por algumas pessoas religiosas, porque nós amamos as pessoas. Por exemplo, domingo, eu vou fazer o batismo aqui de um monte de pessoas. Já deram nome para nós, um monte, punhado de gente já deram nome. E você está aqui e ainda não deu o nome, é tempo de você dar o nome. E ó, um desses 100 vai ser aquele que você vai trazer domingo. Amém ou não amém? Vamos fazer reunião de manhã e à noite, né? De manhã, fazendo o batismo de manhã e à noite, então nós vamos... E assim, irmãos, nós não perguntamos se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa está adulterando, se a pessoa é casada, se a pessoa é amaziada, se a pessoa é enrolada. Irmão, não quero saber de nada. Quero batizar essa pessoa. Porque Jesus, quando ele enviou João Batista primeiro, João Batista chega então e sobe lá no deserto e fala assim, ó, pode vir. Vem que tem alguém que é maior do que eu, hein? E ó, você precisa se arrepender dos seus pecados e ser batizado. O restante é você e ele. É bem por aí o negócio. Só que para alguns, meu Deus, o pastor agora está pegando de laço todo mundo. Irmãos, a língua do povo é terrível. O religioso, irmão, nós incomodamos quem não faz. Sempre que você for fazer alguma coisa,
que outros não estão fazendo, vai incomodar essas pessoas. Sabe? Tem gente que não faz e não quer que os outros façam. E eu não estou nem aí com eles. Nem aí. E eu quero que você também não esteja nem aí também com eles. Eu quero que você então mergulhe, sabe no quê? Sabe qual que é o seu foco? Sabe qual que é o seu foco? Seu foco são os necessitados. Seu foco são aqueles que estão lá fora. Nós sempre falamos aqui na igreja, nós não fazemos campanha, nós não trazemos cantor, não fazemos nada para trazer gente de outro lugar aqui, não. Nós queremos gente que precisa se converter, entregar a vida para Jesus, ser transformado. Nós queremos, irmão, sabe? Aqueles que estão, sabe aqueles que ninguém quer, é aqueles que nós queremos. E eu quero desafiar você, vai atrás dos andarinos. Irmão, cata alguém que está bêbado na rua, traz, vamos batizar. Quantas pessoas que eu já batizei que fumava, depois do batismo nunca mais fumou? Quantas pessoas que eu batizei que bebia, depois do batismo nunca mais bebeu? Quantas e quantas pessoas que isso já aconteceu? Agora nós muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam tudo bonitinho. E não vai ser assim. Jesus iria atrás dessas pessoas, eu quero que você vá atrás dessas pessoas. Não seja um religioso. Não seja uma religiosa, seja uma pessoa que conhece Jesus. 4. Jesus, Ele é o único que pode matar a sede da alma. Diz o versículo 13: respondeu-lhe Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-lo. Ou seja, nós podemos correr para tudo quanto é lado, mas a verdadeira alegria só tem quem conhece a Jesus. A verdadeira paz no coração só tem quem conhece a Jesus. A verdadeira satisfação só aqueles que entregou a vida para Cristo, porque senão a alma vai estar então faltando algo. O espírito da pessoa vai ficar sem preenchimento. E por isso que você vê pessoas que estão sedentas da presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Mas estão sedentas da presença de Deus por quê? Porque ainda não foram saciadas a sua alma. Queridos, Jesus estava falando com aquela mulher. E Jesus está falando com você nessa noite. Jesus está falando que você é uma pessoa muito importante para Ele, para o reino dEle, para as coisas dEle. E quanto vale realmente a sua alma? Jesus estava falando com ela, ela não sabia. Versículo 25, a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Ou seja, Jesus estava falando com ela, Jesus estava falando conosco, Jesus está mostrando para nós, e muitas vezes a gente está olhando para o lado e fazendo de conta que não é conosco essa palavra. Eu quero dizer, irmãos, que só veio hoje nas 2 reuniões quem tinha que ouvir essa palavra. Se você está aqui nessa noite é porque Deus queria tratar com você sobre essa palavra. A sua alma é importante, você tem um valor inestimável, mas há pessoas lá fora que também têm o mesmo valor que você. E nós precisamos então trazer essas pessoas até o Senhor. 5, você é templo do Espírito Santo, você foi comprado por um alto preço. Diga comigo: eu sou templo do Espírito Santo. Olha o que diz 1 Coríntios 6:9: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A nossa vida, queridos, Jesus. O inimigo, a Bíblia diz que ele é como um ladrão. Preste atenção aqui em mim. O inimigo, a Bíblia diz que ele é como um ladrão. O ladrão, para ele entrar em uma casa, ele chega lá, ele toca a campainha. Aí a hora que você atende o interfone, ele fala assim: quem é? Ah, é um ladrão que veio te assaltar. Aí você abre o portão,
Ah, pode entrar, pega tudo que você quer. É assim que o ladrão faz? O que o ladrão faz? Ele arromba. Ele entra onde não é chamado. Assim é o diabo. A Bíblia diz que o diabo é como ladrão. Ele entra sem permissão. Ele não entra pela porta, ele entra sempre pela janela, ou ele estoura então a porta. Ele passa então as situações, agora o Senhor não. O Senhor não. O Senhor, Ele é o bom pastor. Paciente. Sensível. E a Bíblia diz que, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se quiser. Algumas pessoas ainda não quiseram que Jesus entrasse ainda para cear, para participar então desse banquete. Mas eu decidi. Você também decidiu. Nós decidimos que Jesus podia entrar na nossa vida, sim ou não? Mudar a nossa história, sim ou não? Agora eu te pergunto quantas e quantas vezes que Jesus já tinha batido na sua porta e você tinha dito não. Foi na primeira vez que Jesus bateu na tua porta que você abriu? Foi na primeira chamada que Jesus te deu que você veio? Não foi. Não foi. Jesus, primeiro, Ele é insistente, porque Ele não quer que ninguém se perde. Ele fica insistindo. Ele não desiste de você. Ele bate na tua porta. Aí você abre. Eu sou Jesus, quero entrar na tua casa e cear com você. Aí alguns dizem assim, não, eu não quero. Aí ele fala assim, tudo bem. Aí você fecha a porta. Só que no outro dia, ele está lá na porta te esperando novamente. Passa um mês, passa 2 meses, ele está lá esperando você novamente. Você sabe por quê? Porque Jesus não quer que ninguém se perca. Ei, você que está me ouvindo hoje, você não vai se perder. Você pode estar vivendo até um momento rebelde da sua vida. Você pode até estar vivendo um momento meio estressante da sua vida. Mas você não vai se perder. Sabe por quê? Jesus está à porta. E nessa porta, Ele todos os dias Ele te convida. E Ele diz, olha, você tem muito valor. Você é templo do Espírito Santo. Há uma morada aí dentro aí para mim. E aí você então, quando abre a sua porta, Jesus entra e muda tudo. E aí você fala assim, puxa vida, valeu a pena. Vale a pena servir a esse Senhor. Vale a pena servir a esse Salvador. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim, você é templo do Espírito Santo. Diga para ele ou para ela, você foi comprado por um alto preço. Agora essas pessoas, elas olham para Jesus. E muitas delas não querem Jesus. Mas nós, como mensageiro do Senhor, nós insistimos. Nós falamos. Nós mostramos Jesus para elas. E ao passo do tempo, dos dias, elas se converterão diante do Senhor. Entregarão a sua vida toda para Cristo. Sabe por quê? Porque todos irão então aceitar a Cristo um dia. Eu creio nisso, porque as pessoas, vai haver uma grande conversão em massa e não vai demorar muito tempo. João 15,16, não fosses vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Você deve se sentir um privilegiado,
uma privilegiada de ter sido escolhido pelo Senhor. Não foi você, foi Ele. É Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem então olhou para nós e disse assim: que coisinha mais bonita. Aí veio e flechou o nosso coração. E hoje nós estamos aqui para servir, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Jesus é o bom pastor e sabe o valor de uma alma. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. 27. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se do que eles estavam falando. Todavia nenhum disse: que perguntas? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse então àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa linda. Eles saíram então e foram ter com Jesus. O que aconteceu? Uma conversão na cidade de Samaria. Aquela mulher se converteu e toda a sua parentela se converteu. E é assim que acontece também com a nossa vida. É assim que acontece também na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Quando ele se converte, quando ela se converte, toda a sua descendência passa a se converter, porque vai se convertendo um a um, porque nós passamos a não aceitar, com que essas pessoas se percam então no meio da vida. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua vida? Não desperdice ela. Viva ela com toda a intensidade que você tem. Beba ela de canudinho. Desfrute de tudo aquilo que ela tem. Tudo aquilo que o Senhor tem dado para você. Porque a sua vida é muito preciosa para o Senhor. Não jogue fora. Não desperdice. Não jogue então numa lata do lixo. Porque o Senhor, Ele te ama. E Ele coloca a mesa diante de você, para que você possa participar, beber do sangue, comer da carne, fazer parte com Ele. Mas, lembre-se, Ele está na porta. Ele não vai estar longe. Cristo nunca está longe de nós. Ele está à porta e Ele está batendo. E Ele está batendo. E aí você tem a oportunidade de abrir e falar assim: Senhor, eu quero cear contigo. Ou você tem a oportunidade de dizer assim: não, eu não quero um compromisso contigo ainda. Recline a sua cabeça um pouquinho. Quero orar pela sua vida. Gostaria que você pensasse no teu coração agora, no teu interior agora. Todas as coisas que estão acontecendo, todas as